Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão da FAMERP de 2021 que envolve os conceitos de dilatometria. Então, bora lá! E ela começa assim: a atmosfera de Marte é composta predominantemente por dióxido de carbono e, nas proximidades da superfície, apresenta temperatura média de menos 23 graus Celsius, a pressão média de 500 pascal. Considerando que o dióxido de carbono seja um gás ideal e que a constante dos gases seja igual a 8,3 joules por Kelvin mol, calcule o volume em metros cúbicos ocupado por um mol de dióxido de carbono sujeito às condições atmosféricas próximas à superfície de Marte. E aí na letra B, a nave norte-americana enviada a Marte transporta um veículo que se deslocará pela superfície do planeta. Nesse veículo foi colocada uma placa de alumínio de dimensões 8 cm por 13 cm, quando a 27 graus Celsius, com um símbolo em homenagem aos profissionais de saúde que trabalharam no atendimento a pacientes acometidos por Covid-19. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, calcule quantos centímetros quadrados diminuirá a área dessa placa na superfície de Marte, tendo como base a sua área na Terra, a temperatura de 27 graus Celsius. Então, antes da gente começar a resolver, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com os seus amigos. Agora que vocês já fizeram isso, bora resolver. Aqui na letra A, o que ele pede? Ele pede que a gente calcule o volume em metros cúbicos ocupado por um mol de dióxido de carbono sujeito às condições atmosféricas próximas à superfície de Marte. E como se calcula isso? Através da equação de estado dos gases ideais. E aí, basta usar isso. Pela equação de estado dos gases ideais, temos. E qual é essa equação? É aquela PV igual a nRT. Aqui, o que é importante a gente notar é que ele quer em metros cúbicos. E metros cúbicos é uma unidade de medida do Sistema Internacional. Ou para os mais íntimos, SI, não é mesmo? E aí você vai ter que SI é metro cúbico, quilograma e a pressão ela é pascal. Se você já tem a pressão em pascal, você não vai precisar converter a pressão. Então é só jogar 500 pascal aqui nessa parte da pressão. Agora, existe um ponto que é muito importante da gente lembrar. Se você tiver em dúvida na hora de fazer as unidades de medida para ele sair no que o enunciado quer, olha uma dica. Toda vez que ele te der uma constante no enunciado, olhe as unidades de medida dessa constante. No caso, a gente tem que vai ser joules, Kelvin e mol. Então, a única coisa que você precisa alterar nesse enunciado é a unidade de medida de temperatura, porque a unidade de medida de temperatura aqui está em Kelvin e a unidade de medida de temperatura aqui está em graus Celsius. Então você precisa converter essa unidade de temperatura. E como que eu converto graus Celsius para Kelvin? É só eu pegar que a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. E isso está relacionado com escalas termométricas que a gente vai ver, que a gente tem resolvido nesse exercício aqui, como utilizar as escalas termométricas, beleza? Então, aqui eu vou ter menos 23 graus Celsius mais 273 vai chegar em 250 Kelvin. Lembrando que Kelvin não tem o graus, tá? E é grafado em maiúsculo. Então é importante vocês lembrarem disso na hora de resolver o exercício. Agora é só correr para o abraço e ganhar o ponto integral na letra A, que no caso é só substituir, vai ser 500 Pascal, que é o que está lá, o volume é o que ele quer, e como a gente já está com as unidades certinhas, ele já vai sair em metros cúbicos. Aqui eu tenho 1 mol, porque ele te fala aqui, ó, 1 mol. Então você só coloca o mol, porque esse N é o número de mols. E aí a constante que ele te dá no enunciado, que é 8,3, e aqui é a temperatura em Kelvin, que é 250 Kelvin. E aí é só passar o 500 para o outro lado, e aí eu consigo cortar. Como que eu consigo cortar?
eu vou pegar esse 250 e dividir por 250 os dois aqui. Se eu dividir 250 por 250, vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E 500 dividido por 250 dá 2. E 8,3 dividido por 2 dá 4,15 metros cúbicos. Como que eu faço essa divisão, Vini? Eu pego o 8,3 e divido por 2. Só que aí eu não gosto de trabalhar com vírgulas. Então o que eu faço quando tem isso? Eu simplesmente multiplico os dois números por 10 até essa vírgula sumir. Como assim até essa vírgula sumir? Eu posso pegar e sumir com essa vírgula para cá, passar ela para cá. Toda vez que eu multiplico por 10, eu ando com a vírgula para a direita. E aí, aqui eu vou ter que colocar um zero desse lado. Então, eu vou pegar e fazer essa conta. 83 é maior, 8 é menor que 20, então eu preciso pegar os dois números, que vai ser 83. E aí eu vou pegar, multiplicar por 4. 4 vezes 20 vai dar 80, porque 4 vezes 0 dá 0 e 4 vezes 2 dá 8. Aí eu vou subtrair isso e vai sobrar 3. E agora? Não dá mais. Então, se não dá, eu vou pegar, colocar uma vírgula aqui, eu vou apagar essa vírgula e vou colocar um zero aqui. Agora, 30 dá para ser dividido. Só que só cabe uma vez. O 20 só cabe uma vez no 30. E aí eu vou ter 20 aqui. E aí vai sobrar 10, porque é uma subtração. E aí, como eu já estou nas casas decimais, eu sou obrigado a colocar um zero aqui desse lado. Então, eu vou ter 100. E aí, quantas vezes eu preciso multiplicar 20 para dar 100? 5 vezes. E aí eu chego na resposta da letra A, que é 4,15 metros cúbicos. Então, tranquilo, correu para o braço, acertou essa daí, bora para a segunda. Aí na 2, ele pede a nave norte-americana Marte, ele fala que a nave norte-americana foi transportada, nesse veículo foi colocada uma placa de alumínio de dimensões, e aí aqui é importante, de dimensões 8 centímetros por 13 centímetros, quando a 27 graus Celsius, com um símbolo em homenagem aos profissionais de saúde trabalhando no atendimento a pacientes acometidos por Covid-19. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, então é linear, aqui ó, linear, é 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Calcule quantos centímetros quadrados a área diminuirá, então ele quer saber quanto diminuiu, e não a área final, tá? Dessa placa na superfície de Marte, tendo como base sua área na Terra a temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura média em Marte é de menos 23 graus Celsius. E é isso que vocês precisam saber para esse exercício. Toda vez que você fizer um exercício de dilatação linear, sempre pensa da menor temperatura para a maior temperatura. Essa fórmula de dilatação ela foi feita para dilatação, por isso que chama coeficiente de dilatação linear. Se você usar ela para resfriamento, vão acontecer erros e numa prova teste, esses erros não vão fazer diferença. Agora, numa prova escrita, o conceito está errado, então pode ser que você perca a nota por isso, tá? Então eu recomendo que você sempre faça da menor temperatura para a maior temperatura. Então, você tem que começar, claro, pela fórmula de coeficiente de dilatação, que no caso vai ser aquela fórmula que a gente tem ΔA igual a 0 vezes beta vezes Δθ. Esse beta aqui, ele não é esse coeficiente de dilatação, porque esse coeficiente de dilatação que ele te deu no enunciado, ele é o coeficiente de dilatação linear. E esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. E a relação entre o coeficiente de dilatação linear e o superficial é que o beta ele é igual a 2 vezes o alfa. Então, sabendo isso e que você sempre tem que considerar da menor temperatura para a maior temperatura, a gente tem que em Marte vai ser a área inicial e na Terra vai ser a área final. Então aqui a gente tem que a área inicial é em Marte, porque ele tem a menor temperatura, menos 23 graus Celsius, e a temperatura e a área na Terra vai ser a área final, que vai ser a F ou só a 0. Desculpa. Aí a área na Terra vai ser ou a F ou
sozinho, tá? Sem nenhuma nomenclatura embaixo. E aí, a gente, sabendo esses dados, a gente consegue substituir as coisas. Por isso, e é por essa razão aqui que eu abri isso, porque a gente não sabe qual é a área inicial, porque a área inicial vai ser a área em Marte. A gente sabe qual é a área na Terra. E aí, eu vou só substituir isso, deixa eu apagar isto daqui. Eu vou só substituir os valores. Por que eu substituí? A área na Terra, que é a área final, porque é a temperatura maior, a temperatura mais quente, vai ser 8 vezes 13. Por que 8 vezes 13, Vini? Porque a gente tem uma placa retangular. Isso é uma placa retangular. A multiplicação dos lados dela, ou seja, a largura vezes a altura, a gente vai achar a área dela. É assim que a gente acha a área de quadrado, de retângulo. É dessa forma que a gente acha, que é multiplicação de lados. Por isso que é 8 centímetros vezes 13 centímetros, menos a área inicial. Isso vai dar a área inicial vezes 2 vezes 2,2 vezes 10 a menos 5. De onde veio esse número aqui, Vini? Esse 2,2 vezes 10 a menos 5 aqui, ele está aqui, ó. Ele é o próprio coeficiente linear do enunciado. Mas lembra que eu falei, esse beta, ele não é o coeficiente linear, ele é o coeficiente superficial. E lembra qual é a relação entre eles? Aqui, ó. Então, esse 2 que a gente tem aqui é esse 2 aqui de cima, porque é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por isso que eu tenho que colocar esse 2 aqui. E aí, vezes a variação de temperatura. E é sempre da maior menos a menor. Então, vai ser 27 graus Celsius, que é a maior temperatura, menos a menor, que é menos 23. E menos com menos vai dar mais. Aí, fazendo essa conta, eu cheguei aqui, 8 vezes 3 é 104, aí o A0 é igual a 0 vezes 4,4. Esse 4,4 é o 2 vezes 2,2, vezes 10 a menos 5, vezes 50. E esse 50 é a somatória do 27 mais 23. E mais 23 porque menos com menos dá mais. Aí, continuando, eu vou ter que 104 menos A0 é igual a A0 vezes 2,2 vezes 10 a menos 3. Por que tem esse valor aqui, Vini? Porque se eu multiplicar 50 por 4,4, isso aqui vai dar 220. E aí, como eu tenho 220, eu só passei a vírgula duas casas para a esquerda e aí eu somei duas unidades no expoente de 10. Por isso que de menos 5 foi para menos 3. E aí, como eu faço isso? Ó, eu tenho 220, que é 50 vezes 4,4, vezes 10 a 0. Porque todo número elevado a 0 dá 1. Então, 220 vezes 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 220. Isso é uma manipulação algébrica que a gente faz para conseguir resolver os problemas. E no começo é um pouco complicado, mas a gente consegue resolver isso com o passar do tempo. Então, fica mais fácil, tá? E aí eu vou ter 220 vezes 10 a 0. Só que eu quero fazer isso em notação científica. Então, ele tem que estar um número entre 1 e 9,99. E aí eu tenho que passar duas casas para a esquerda. E se eu passo duas casas para a esquerda, fica 2,20. Só que se eu passei duas casas para a esquerda, eu tenho que somar dois números ali no 10. Então, ali no expoente do 10. Então, fica 2,2 vezes 10 ao quadrado. E aí, esse 10 ao quadrado aqui, quando eu multiplico potências de mesma base, ou seja, 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 5 e 10 elevado ao quadrado, eu vou ter 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Se eu tenho potências de mesma base, eu somo os expoentes na multiplicação. Eu somo os expoentes. E menos 5 mais 2 dá esse menos 3 aqui que eu tenho nessa questão. Aí agora eu vou passar esse menos a 0 para o outro lado. E esse menos a 0 está aqui, ó, mais a 0. Foi isso que eu fiz nessa passagem. Aí agora o que eu vou fazer é somar os números. Como somar os números? Aqui, esse A0 aqui é como se eu tivesse o 1 na frente, tá? Quando eu tenho um número, só a letra, eu posso usar como se fosse um número. Então eu tenho 1 vezes A0
E aqui eu tenho desse lado 1 vezes a 0. E quando eu tenho 1 mais esse valor aqui, é só eu colocar esse 1 aqui na frente e eu vou chegar neste valor aqui, ó, 1,022. E aí eu vou ter que passar e fazer essa divisão aqui para chegar no valor de que o A0 vale 103,77. E Vini, como que eu faço essa divisão? Eu vou pegar 104 e dividir por 1,0022. E aí lembra que eu falei, eu sempre vou multiplicando por 10. Só que nesse caso aqui, ao invés de eu multiplicar por 10, eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então eu vou multiplicar por 10.000 logo de cara. Então aqui eu vou ter que acrescentar 4 zeros. E aí eu tiro essa casa daqui, essa vírgula daqui. Então fica 1.040.000 dividido por 10.022. E aí eu vou ter que 10.022, eu vou ter que pegar 10.400 para poder dividir. E isso vai dar 1. Isso vai dar 10.022, porque 1 vezes 10.022 dá 10.022. E aí aqui eu vou ter que emprestar. Então vai dar 10 menos 2 vai dar 8. 9 menos 2 vai dar 7. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 0. Então, não tem o que fazer. Aí eu vou abaixar esse 0 aqui. 3.780. 3.780, ele ainda é menor do que 10.022. Então eu vou ter que pagar um 0 aqui e abaixar esse outro 0 que a gente tem aqui. E eu tenho 37.800. 37.800... eu posso multiplicar por 3 esse 10.000 aqui. Então eu vou ter 6, 6, 0, 0, 3. Então, aqui eu vou ter que emprestar, então vai dar 10 menos 6 vai dar 4. Aqui eu vou ter 9, 9 menos 6 vai dar 3. 8 menos 0 vai dar 8. 7 menos 0 vai dar 7. Então eu vou ter 7.834. E aí eu não é menor do que 10.000, então eu vou ter que colocar uma vírgula aqui e colocar um 0 aqui. E aí esse número vai dar 7. Então vai dar 103,7. E aí se eu fizer continuar fazendo a conta dessa forma, vai chegar em 7777777. E esse vai ser o valor de centímetros quadrados da área inicial, ou seja, da área que ele vai ter em Marte. Porque eu estou considerando que a área inicial é Marte e a área final é a Terra. Por mais que o enunciado fale o contrário, você sempre precisa usar essa equação da menor temperatura para a maior temperatura. Mas isso não é o que ele quer. Ele quer a área diminuída, ou seja, a variação da área. E aí basta subtrair o valor que a gente tem, que no caso a área inicial vai ser 104 e a área final vai ser 103,7. E aí fazendo essa subtração a gente chega aqui é 0,23 centímetros quadrados, é a diminuição da área dessa placa quando ela vai para Marte. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. E se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijão, queijo. Tchau!